Muito bem, amigos, estamos nós de volta com mais um Tema Livre aqui na Nova TV e quero agradecer, como sempre, o irmão Céu na cobertura, na gravação do nosso programa, acompanhado hoje da Pamela Marinho, assessoria de comunicação do Exército aqui de Lages, e como vocês estão vendo já ao meu lado, o Tenente Coronel Murilo, ele que é o subcomandante do 1º Batalhão Ferroviário. E nós vamos conversar sobre uma proposta de seleção de... Não seria soldados, mas seria, na verdade, uma função específica. Primeiro, tudo bem? Como vai? Tudo bom. Prazer em tê-lo aqui conosco. Tudo bom, Paulo. Prazer é meu, Paulo. Eu agradeço aí a oportunidade. O que seria exatamente, então, esse programa de seleção dentro do Exército? Então, para a gente começar esse papo. Sim, então. O que acontece? Anualmente, né, o Exército ele convoca, além dos nossos recrutas, né, que já incorporam todo ano, o Exército ele faz a convocação de oficiais e sargentos temporários e cabo especialista temporário. Então, cada região militar, né, no Brasil, ela é responsável pelo seu processo seletivo. Né? Certo. E aqui no nosso caso, no estado de Santa Catarina, é a 5ª Região Militar, que ela é lotada em Curitiba, e ela faz esse processo seletivo tanto para o estado do Paraná quanto o estado de Santa Catarina. Esse é um processo recente, porque eu lembro, eu não vou contar quantos anos faz que eu já deixei a carreira militar, eu fui soldado lá pelos anos 80, mas naquele tempo não tinha essas opções. Sim, isso aí começou... Quase 40 anos atrás. Esse eu me lembro bem, assim, eu era tenente, assim, recém-formado, isso aí começou no início dos anos 2000. Deve ter uns 20 e poucos anos. Exato, 20, porque naquele tempo a gente não ouvia essa... Mas é uma oportunidade sim. Hoje muito grande. E como é que pode transcorrer no desenvolvimento da carreira dessas pessoas, caso elas optem, caso sejam aprovadas? Então, vamos lá. Como é que ocorre? Então, a 5ª Região Militar, né, no caso a gente está falando aqui da cidade de Lages, né, no estado de Santa Catarina. A 5ª Região Militar ela vai lançar um aviso de convocação para seleção ao serviço militar temporário. Ela lança no site dela lá, né? quintarm.eb.mil.br. Lá é como se fosse um edital. A gente não pode chamar de edital porque um edital ele tem que obrigatoriamente oferecer vagas. E um aviso de convocação não. Um aviso de convocação a região ela cria um cadastro reserva de vagas. Então a pessoa vai lá, se inscreve, não tem ônus, não paga, vai lá, faz essa inscrição na sua área de preferência. Então, se eu sou formado em jornalismo, né, eu vou, se tiver aberto lá para jornalismo, eu vou me inscrever para isso. Então a pessoa se inscreve lá, tem os critérios de pontuação que o próprio aviso de seleção diz, e aí as pessoas são colocadas, né, do primeiro ao último. E aí, conforme for a necessidade dos quartéis, a região vai chamando as pessoas. Entendi. E o tempo de serviço dessas pessoas tem um limite? Sim. Então, o contrato ele é renovado anualmente. Então, quando a pessoa incorpora, né, o candidato, o cidadão incorpora, ele pode ficar 12 meses prorrogáveis por mais 7 anos. Então, ele pode ficar um total de 8 anos. Mas a prorrogação ele é anual. Então, todo ano prorroga até um total de 8. Quando completa 8 anos, aí... O militar ele é licenciado porque, como o nome já diz, é temporário, né? Claro, então não pode ficar mais até o senhor falou nesse caso de prorrogar todo ano, quer dizer, ele pode ser, digamos assim, saído num período menor de 8 anos, ou seja, que cria algum problema, alguma questão profissional, ou ele mesmo queira sair. Isso. Não necessariamente ele incorporando, ele quer dizer que ele vai ficar 8 anos. Não. O contrato ele é renovado anualmente. Certo. Explica pra gente como é que quando a pessoa ela faz a inscrição, basicamente, depois ela é convocada, como é que é feita então essa seleção desse pessoal? Então a pessoa ela faz a inscrição lá no site da região, coloca lá os diplomas que ela tem, o tempo de serviço que tem, é muito importante, isso tudo é colocado lá no próprio sistema. E como eu falei, o sistema ele gera uma pontuação. Certo. Então no próprio aviso de convocação tem lá o que vale o ponto de cada coisa, o que vale tanto, o que vale tanto. Então gera uma pontuação. Aí o quartel, chega um determinado período do ano, a gente informa para a região militar a nossa necessidade de efetivo. A região pega esse cadastro reserva de vagas que ela tem lá e começa a chamar as pessoas. Aí sim, o pessoal vai lá em Curitiba para comprovar aquilo que colocou quando fez a sua inscrição. E aí comprovou aquela pontuação,
depois tem inspeção de saúde, teste físico, e aí, enfim, né, a pessoa passou nisso tudo, ela incorpora as fileiras do Exército. Agora é importante, não precisa ser especialmente uma pessoa extremamente qualificada, quer dizer, o qualificado tem a oportunidade, mas a pessoa também, tendo acima de 18 anos, basicamente já pode ser apta, digamos, a fazer essa inscrição? Na verdade, a inscrição ela né, em termos de idade, quem nasceu quem completa 19 anos até ter 31 de dezembro desse ano, até quem está com 40 anos até o dia da incorporação, que é 1º de fevereiro. Então, 19 anos para poder fazer a sua inscrição e até 40 anos de idade. Então, quem está incluído nesse universo pode fazer a sua inscrição para o processo seletivo. E é isso que você falou, Paulo. Não necessário. É claro que quanto mais cursos, quanto mais tempo de serviço a pessoa tem, é melhor, porque ela vai, como eu falei, o sistema ele gera uma pontuação. Mas todos podem se inscrever, basta ele ter o diploma, né, para aquilo que ele é proposto para a vaga. Pois é, mas muita gente tem talvez a visão de que chega lá, ele vai fazer esse concurso, essa aprovação, digamos assim, e ele já vai se tornar oficial. Quer dizer, não necessariamente ele se torne um oficial, pode ser um sargento, pode ser só um... Então, aí é de acordo com o nível. Então vamos lá. Quem tem nível superior, certo. Nível superior, vai fazer a sua inscrição para as áreas que estiverem abertas para oficial. Entendi. Quem tem o nível, o ensino médio, né, completo, vai fazer a inscrição para o curso de sargento, né? Mas aí, de acordo com a especialidade. Exemplo, eu fiz um curso de técnico em enfermagem. Tenho o curso de técnico em enfermagem, então eu posso me inscrever para ser um sargento técnico em enfermagem no Exército. Entendi. E aqueles que têm um ensino fundamental, mas sou fundamental, tenho o ensino fundamental e tenho exemplo, tenho carteira de motorista categoria C ou D ou E. Posso me inscrever para ser um cabo especialista motorista. Entendi. Tenho curso de equipamento de equipamento, curso de mecânico, tenho um ensino fundamental. Posso me inscrever para ser cabo especialista do Exército. Então é de acordo com o nível de escolaridade que as pessoas vão podendo se inscrever para as diversas áreas. Uma coisa que a gente não comentou, digamos assim, você falou que vão ficando numa espécie de reserva, né? Pessoas vão aguardando um chamamento. Mas especificamente hoje, quantas vagas, digamos assim, inicialmente seriam oportunizadas a essas pessoas? Então, você citou antes que não tem um número específico. Então, as vagas a gente não pode precisar. Por quê? Certo. Porque são uma série de fatores que a região leva em consideração para distribuir a quantidade de vagas. Então, por exemplo, o batalhão vai chegar em um determinado momento do ano que vai solicitar à região militar uma quantidade X de vagas. Eu preciso de tantos oficiais, tantos sargentos, tantos cabos. A gente vai mandar para Curitiba, mas não necessariamente aquilo que a gente pedir, Curitiba vai enviar para a gente. Então a gente pode solicitar uma quantidade e ela reduzir isso aí. Então por isso que chama até aviso de convocação e não edital. Claro. Porque a gente não tem como ofertar vaga, falar, pode se inscrever porque vão ter tantas vagas. A gente não tem como falar isso. Então as pessoas elas ficam num cadastro reserva de vagas e conforme as vagas vão surgindo, a gente vai chamando. E a abrangência, digamos assim, para o chamamento não é especificamente apenas na Praça de Lages. Se ela pode optar por uma outra praça em Santa Catarina e fora do estado também? Sim. Quando ela faz a inscrição, por exemplo, esse processo seletivo que a gente está falando aqui, ele é da 5ª Região Militar. São estados do Paraná e Santa Catarina. Nesse aviso de convocação, a pessoa pode se inscrever para as cidades que estiverem lá. Então, por exemplo, eu sou de Lages, mas tenho um familiar em Blumenau. Gostaria de me inscrever para Blumenau. Pode. Na hora que você se inscreve, você bota lá. Cidade preferencial para servir. Blumenau. Gostaria de servir no Rio de Janeiro. Aí não. Aí já é outra região. Aí é o aviso de convocação da 1ª Região Militar. Entendi. E a pessoa depois não pode pedir transferência. Se ela foi a Blumenau e quer voltar para lá. Não, pode. Depois de um ano, né? Você se apresenta no local, você fica 1 ano servindo lá e depois de 1 ano você pode pedir movimentação. É claro que é sujeito a não ser aceito, não é garantia, né? É uma análise, então não é garantido, mas depois de 1 ano a pessoa pode pedir movimentação para qualquer lugar do Brasil.
tempo está correndo, o Céu já fez um sinalzinho para o nosso intervalo. A gente volta em seguidinho com esse bate-papo, tá bom? Com certeza. Em 2 minutos nós voltamos com a segunda parte do Tema Livre. Até já. Bem, amigos, na segunda parte do Tema Livre, a gente continua esse bate-papo informal com o Tenente Coronel Murilo, ele que é o subcomandante aqui do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, sobre esse ingresso de militares temporários. Agora, tem algumas questões, como, por exemplo, o candidato que se inscreve, obviamente, ele vai buscar uma opção técnica. E aí, então, qual seria, digamos, os valores financeiros? Dá para a gente falar sobre isso com relação ao teto? Dá para ter uma média, né? É claro que isso aí vai variando de acordo com o posto e a graduação que ele ocupa. Mas varia ali de 2.500 para quem incorpora como cabo especialista até uns R$9.000 ali para quem incorpora como aspirante oficial. Realmente. Isso salário bruto, né? É claro que vão ter os descontos depois, imposto de renda e tudo, mas bruto dá em torno mais ou menos isso aí. Bem diferente do nosso soldo há 40 anos atrás. Como soldado não era fácil, mas a gente fazia cumprir o soldo naquele tempo de forma sistemática e a gente conseguia sobreviver. Se bem que dentro do quartel, eu morei no quartel, me alimentava no quartel, né, não paguei pensão, foi bem tranquilo. Só para descontrair. Quem fica como laranjeira realmente... Laranjeira, essa é nova, viu? Laranjeira é quem mora no quartel. O camarada que mora no quartel, se ele não quiser sair pra nada, ele não precisa não. Ele tem tudo lá dentro. É verdade. De vez em quando até pegava a gente para fazer serviço voluntário, né? Quando a gente estava dormindo sábado à tarde. E a gente precisa do laranjeira. Fazia uma varredura nos alojamentos e encontravam a gente dormindo. Tem um caminhão de tijolo para descarregar lá. Você pode colaborar com a gente lá? É isso aí. Esperando para jogar futebol, ou jogando futebol, tirava a gente do campo também. Mas era assim, isso é só para descontrair um pouco o nosso bate-papo, porque são essas, na verdade, as atividades e são coisas que marcam na vida da gente como soldado ou como oficial. Estando no Exército, com certeza a pessoa tem uma experiência incrível e depois tem muito o que contar. Eu até penso um dia escrever as memórias do Exército, viu? Até hoje ainda eu tenho vivas na mente aquele ano de militar. Paulo, eu vou falar para você que realmente muitas pessoas me falam isso, né? Mesmo com a pessoa que fica um ano só no Exército, é inesquecível, uma experiência muito boa para todo mundo aí, que teve essa oportunidade. É verdade. Mas mesmo sendo uma função técnica, ele é considerado militar? Sim. É importante deixar claro o seguinte: a gente contrata o temporário, né? Mas a partir do momento que ele incorpora, ele passa a ser militar. Então ele passa a ter todos os direitos
e todos os deveres de um militar. Então, no caso, posso citar até o caso da Pamela, que está com a gente aqui, né? Ela é jornalista, né? Então ela entrou no Exército, ela trabalha na área de comunicação social, então ela é a nossa relações públicas do quartel. 85% do tempo dela, ela está trabalhando com relações públicas, com comunicação social. Mas também tem as atividades inerentes à carreira militar que ela também tem que executar. Tem que cumprir. Então é importante o pessoal saber que, a partir do momento que entrou no Exército, você vai ser militar. Primeira coisa, militar. Depois a especialidade que você tem. Então, vai ter todos os direitos que o militar tem, mas também vai ter todos os deveres que o militar tem que cumprir. Claro, ela como jornalista, ela também tem que participar de sessões de tiro, treinamento, formatura, TAF. Tira serviço de oficial de dia. Isso é bastante interessante. E quantos hoje temporários existem ou estão hoje agregados ao Batalhão Ferroviário? Se a gente for levar em consideração o nosso efetivo somente de oficiais, sargentos temporários e cabo especialista, nós temos algo em torno de 58 militares hoje. Se nós formos levar em consideração todo o efetivo, porque o soldado ele é um temporário, né? E tem o cabo que não é especialista, que também é temporário. Se nós formos levar tudo isso em consideração, cerca de 85% do efetivo do batalhão hoje é de temporário. 15% de carreira. Isso, claro, somando os próprios soldados. Somando os soldados. Se for levar em consideração só os oficiais, sargentos e cabo especialista temporário, que é o alvo desse aviso de convocação que a gente está falando aqui, dá em torno de 58 militares. Antigamente a incorporação era só por cursos específicos, né? As pessoas faziam o curso no Rio de Janeiro, em outros estados, e depois voltavam como aspirante e iriam agregando. Acho que o seu caso, não foi? No caso eu sou oficial de carreira, né? Então eu fiz um concurso, né, no ano de 1995. Em 1996 eu ingressei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, lá em Campinas. E aí tive minha formação em Campinas, depois mais 4 anos em Resende, na Academia Militar das Agulhas Negras, e aí fui declarado aspirante oficial de carreira. E aí venho seguindo a minha carreira desde então. Tem uma colocação interessante aqui, que seu primeiro batalhão ferroviário pode enviar esses candidatos para a Guaíba, ou seja, pois lá tem obras, né, importantes aqui do batalhão. Elas podem ser, inclusive, anexadas a esse projeto, independente de estar aqui, só dentro da corporação? Como eu falei, incorporou, passou a ser um militar. Passa a ser. Então, se o batalhão precisar que você vá para a Guaíba, se o batalhão precisar que você vá para o Imbagé, o militar vai, mesmo sendo temporário. Claro que, dependendo da especialidade, a gente, por exemplo, se eu preciso de um advogado para minha assessoria jurídica do batalhão, a probabilidade é que essa pessoa vai ficar em Lages, que ela não vá porque eu preciso de um advogado para trabalhar na assessoria jurídica do batalhão. Agora, tem algumas especialidades que a gente contrata especificamente para ir para o trecho, tipo o motorista, tipo o sargento técnico em edificações, o sargento da área do meio ambiente, o sargento técnico em meio ambiente, o sargento técnico em segurança do trabalho. Esse pessoal, a gente quando faz a contratação, é justamente para destacar esse pessoal. Agora, para quem pensa que ir para o trecho é ruim, porque vai sair da cidade, mas ir para o trecho tem muitas vantagens boas, né? Que quem está aqui na sede do batalhão não tem. E quais são essas vantagens? Então, a gratificação de representação, então ganha mais no salário. Tem direito a depois de um determinado período de tempo que fica lá, tem direito a um arejamento. Então, você vai, trabalha 25 dias e depois tem 5 dias de folga. Então a pessoa ela não fica isolada lá totalmente, não vou ver mais minha família, nada disso não. Então para quem é destacado, tem as suas vantagens também. O senhor veio da onde? Vamos bater um papo rapidinho sobre Eu estava servindo até o ano passado em Curitiba, justamente na 5ª Região Militar. Aí o Tenente Coronel Nogueira, que é o comandante do batalhão, foi nomeado comandante aqui e me convidou para ser subcomandante dele. Me convidou para ser subcomandante dele, eu aceitei e aí fui nomeado subcomandante aqui do batalhão. O curioso é que vocês ficam em média de 2 anos na praça, mais ou menos, né? Normalmente é assim. Eu já cheguei a ficar 5 anos lá na Bahia. Eu servi em Barreiras, lá no oeste da Bahia, e eu fiquei 5 anos servindo lá. Mas isso aí é exceção à regra. Normalmente a gente fica realmente pouco tempo e vai sendo movimentado para outros locais. Já fica pensando para onde eu vou ou já tem uma designação? A carreira
do militar, né? Do militar de carreira, ele é assim mesmo, ele é bem movimentado. Eu até comentei com o senhor há pouco tempo ali, o meu mano é assim, né? Ele morou em Tefé, morou em Cuiabá, morou em Cruz Alta, em Santa Maria, Passo Fundo, Florianópolis. Ele girou bastante nesse ano todo, nesse período em que ele foi militar. Eu, como soldado, não teve jeito, viu? Foi Cruz Alta e deu pra bola, né? Soldado não tem muita opção para movimentação. Mas foi um aninho bacana, foi um ano bastante de experiência. Então, já que a gente falou desse ano de experiência, para a gente poder chamar a atenção dessas pessoas que estão hoje indecisas ou aqueles que estão já bem motivados a buscar um espaço dentro da carreira militar, o que a gente pode dizer, então, Tenente Coronel, para que essas pessoas possam se motivar, onde eles podem buscar essa inscrição, se é dentro de um site, se é pessoalmente, presencialmente, como é que a gente pode orientá-los? Sim. Então, aqueles que desejarem, né, se inscreverem para o processo seletivo nos estados do Paraná e Santa Catarina, né, a gente está falando aqui 5ª Região Militar, deverão entrar no site da 5ª Região Militar, então numeral 5, né, 5rm.eb.mil.br. E lá vai estar lá, bem grande, já aparece na tela bem grande, Serviço Militar. Clicou lá, você já vai ser jogado direto para o local onde você vai fazer o seu cadastro e a sua inscrição. Então você vai ter diversas áreas lá, você vai ver a área que você se encaixa e vai fazer essa inscrição. Ah, não quero, poxa vida, eu não gostaria de ficar nem no Paraná, nem em Santa Catarina. Gostaria de ir para o Rio de Janeiro, por exemplo. Claro, Como é que eu faço? Aí você vai entrar no site que é portal-ebselecão, né? Sem o tio e sem acento, né? Selecão.eb.mil.br. E aí lá tem todos os avisos de convocação de todas as regiões militares do Brasil. Então você vê aonde você quer se inscrever, o estado que você quer, clica lá e faz a sua inscrição. É claro que isso que eu estou falando aqui, todas essas informações que eu estou passando aqui junto com o Paulo para vocês, ela é relativo a Paraná e Santa Catarina. Cada região militar faz um processo seletivo diferente. Então pode ser que isso que eu estou falando aqui não se enquadre na 1ª Região Militar, que é no Rio de Janeiro, não se enquadre na 11ª Região Militar, que é em Brasília, não se enquadre na 3ª Região Militar, que é em Porto Alegre. Então cada região militar tem a sua peculiaridade. Claro. E sempre há curiosidades ou talvez dúvidas, ou a pessoa mesmo sendo hoje um reservista, estando dentro da idade técnica, ela pode participar? Pode. Eu sou cabo do Exército, mas consegui fazer um curso de técnico em edificações. Posso me inscrever no processo seletivo? Pode, se tiver dentro dos anos, né? Porque o serviço temporário, eles são 8 anos. Então, por exemplo, se eu sou soldado aqui do batalhão, já estou no batalhão há 4 anos, eu só vou poder ficar mais 4. Tem aquele período. Mas se ele saiu, digamos assim, como soldado, cumpriu 1 ano, mas agora 3 anos depois ele quer voltar, ele pode. Mas já pode ficar só 7 anos. Já conta aquele ano? Já conta um ano. Viu, Céu, você não pode. Não. O serviço militar, qualquer atividade que ele prestou nas Forças Armadas, conta aquele período. Tanto Exército, quanto Marinha, quanto Aeronáutica, vai contar tempo. Se ele foi servidor público em qualquer outra área, aí não conta. Aí ele tem os 8 anos normais. Só conta se ele já tiver servido nas Forças Armadas. Muito interessante. Bom, o nosso tempo praticamente esgotou. Alguma coisa mais que a gente ficou sem comentar ou sem perguntar, que queira ser dito agora? Eu só gostaria de concitar todos aqui, principalmente aqui de Lages, né, que é a região que está o nosso 1º Batalhão Ferroviário, que se inscrevam no processo. Que muitas vezes as pessoas falam assim, poxa vida, eu não tenho uma qualificação, eu fiz o curso que me habilita, mas eu não tenho muito tempo de serviço, mas eu não tenho muito... Então eu não vou me inscrever, não. Se inscreva. Se inscreva porque é como a gente falou. A gente vai chamando. Se as pessoas não vão comparecendo, a gente vai chamando o próximo. E pode acabar que você... É como um vestibular, né? Sim. Primeira turma, segunda turma. Isso, e pode acabar que você que acha que não tem chance acabar sendo convocado. Então, mesmo aqueles que acham que tem pouca experiência, se inscrevam, tá? Nós precisamos dos senhores aqui. Quanto mais pessoas se inscreverem, pra gente é melhor. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Paulo. Vamos torcer então para que o pessoal realmente procure e faça essa inscrição, porque eu tenho certeza que a experiência na vida profissional vai ser muito grande. É isso, amigos. A gente promete para vocês na próxima semana estar de volta com mais um Tema Livre e depois dessa conversa agradável com o Tenente Coronel, subcomandante
do 1º Batalhão Ferroviário de Lages, tá bom? Um grande abraço a vocês e até o próximo.